E o Curto-Circuito está de volta com a professora, historiadora e pesquisadora da UFJF, Mônica Ribeiro. Mônica, no bloco anterior nós falávamos sobre a família, a participação das famílias, né, durante esse período. Como fica o papel do Estado e da Igreja junto a essas novas famílias que se formavam? Então, como eu falei inicialmente, né, como a colonização brasileira ela foi muito litorânea e aos poucos ela foi entrando para o interior e nesse sentido Minas Gerais ganha uma importância muito grande por conta do descobrimento do ouro e dá um novo sentido à história do Brasil, né? E ali aquela população urbana nas vilas, nas principais vilas de extração mineral. A gente tem que entender esse momento como um momento de abertura, é um momento de desbravamento do interior. Então, muitas das vezes, antes do Estado português chegar nessa região, né, quem antecipa a chegada do Estado é a própria Igreja. Né? Antes de formação de uma Câmara, a gente tem a formação de uma capela. Né? Então, a Igreja ela tem uma importância fundamental nessa sociedade. E como uma sociedade também ligada à extração do ouro, a própria extração do ouro ela leva ao envolvimento de vários atores sociais, de muitos aventureiros que vão afluir para a região das Minas. Então é uma região muito pautada também pela ausência de regras, né? Pela desordem. Então antes do Estado português chegar a organizar essa sociedade formalmente, ela é pautada pela desordem, né? E a Igreja é o mecanismo regulador dessa desordem, porque ela chega antes do Estado, ela chega antes da Câmara, ela chega antes da vereança, né? Das chamadas das câmaras locais, né? As chamadas câmaras de vereadores dos homens bons. Então, a Igreja ela tem uma função fundamental. Né, fundamental ao regular. Por exemplo, no primeiro capítulo eu estudo, uma fonte que eu estudo muito interessante, eram as chamadas devassas eclesiásticas. As devassas era a preocupação controladora, né, da Igreja, ela levantava ali todas as denúncias que existiam acerca dos comportamentos, dos costumes. E isso gerou as chamadas devassas. Essa documentação, ela era uma documentação em cima de qualquer denúncia que as pessoas podiam fazer, as chamadas visitações eclesiásticas. Então, o bispo de Mariana ia para o interior e levantava na sua primeira visitação, nas visitações que ele fazia, denúncias e colocava a população a denunciar uns aos outros. De toda a documentação que eu estudei, por exemplo, das devassas, 90% dos crimes cometidos na época, controlados e averiguados pela Igreja, eram de concubinato, que era uma preocupação enorme da Igreja a ausência do casamento legítimo, do casamento formal. 10% era crimes de bebedeira. E, basicamente, essa população denunciada por concubinato envolvia a população negra, a população livre que existia ali, a população de cor. Então, por meio daquela documentação das chamadas devassas eclesiásticas, a gente entra no universo de controle, de fiscalização, regulatório da Igreja, tentando controlar as relações entre os homens, tentando preservar a família portuguesa, a família entre brancos, e tentando diminuir essa liberdade, né, desse intercurso entre senhores e brancos e negras, entre casamentos entre população negra ou entre negros e índios, e ela ali tentando dar uma ordem naquela sociedade pautada pela desordem. Então é muito interessante perceber isso. Nas primeiras visitações que os bispos faziam, eles levantavam as denúncias e depois você, pela documentação, você também tem o controle dos pedidos de perdão, das penas que eram dadas. Então, você pode perceber, por exemplo, como a mulher era mais perseguida, quando a mulher era negra, ela era mais perseguida ainda, como ela sofria abusos na época por conta dos homens livres brancos. Então, você consegue, muitas das vezes, perceber uma negra que era culpada. 3, 4 vezes ela aparecia na documentação como vítima do chamado concubinato, e por aí vai. E dali eu pegava o fio da meada e descobria as relações sociais estabelecidas ali. E havia a intervenção do Estado, que até então o poder regulatório está nas mãos da Igreja. Muito na mão da Igreja. O Estado ele teve muita dificuldade de entrar no interior.
Então ele utilizava como seus prepostos os proprietários rurais, aqueles homens também desbravadores, mais brancos, né? E que eles entravam e também iniciavam a sua propriedade e criou-se ali um poder privado muito forte. Então o Estado formal português, ele custa entrar, então ele utiliza dos proprietários. Então você vê naquele conjunto de relações ali um conjunto de contradições muito grandes. Uma população livre de cor, difícil de ser ordenada, proprietários rurais com uma sede enorme sobre a terra, sobre extração mineral, sobre o controle da produção de alimentos e da criação de gado, e a igreja enquanto um outro elemento tentando controlar aquilo tudo. Então você tem todos esses agentes sociais estabelecendo as suas relações. Nesse conjunto, né, dessas relações, o meu foco foi a partir dessa população de cor. Como que ela sofria controle por parte da igreja, por parte desses proprietários rurais e depois o Estado tentando regular essas relações mais tarde. Houve uma grande modificação, né, da mudança do período, né, do século XVIII para o século XIX, que você chama de conversão do sertão. Sim. O que significa isso, na verdade? Sim. Na verdade, é o processo realmente de organização da sociedade a partir do Estado. O Estado ele passa a ter uma força maior. Né? Ele passa a regular mais as relações. A igreja começa a perder força. Aos poucos, mas ainda mantém muita força. Uma igreja que a gente até hoje tem uma força e muito grande antes no passado. Mas o Estado ele começa a se sobrepor um pouco, ele começa a intermediar as relações sociais. Por exemplo, nas relações nos crimes cometidos, em quaisquer penalidades que pudessem existir e controle sobre a vida dessa população livre de cor, muitas das vezes eram os próprios senhores que realizavam as penas, que controlavam a vida urbana, a polícia, proibindo o ajuntamento nas vilas, nos povoados e tudo mais. Mas quando o Estado ele começa a entrar, por exemplo, os senhores, por exemplo, eles começam a levar para a justiça e abrir processos criminais, por exemplo. Então, o negro que cometesse um assassinato, que cometesse algum tipo de violência, ele não resolvia dentro da fazenda, ele não resolvia dentro da propriedade, ele levava para a justiça. Então, isso gerou um outro grupo, um outro material muito importante para o historiador, que são os processos criminais. Né? Que dá força, que deu força para o Estado, né? Sim. Porque ela que, no caso, decidiria, né, o futuro daquele cidadão brasileiro. Exatamente. Né? Então isso gerou uma nova instância de percepção que é através do crime. Então, como é difícil muito você perceber essa população que deixou poucos rastros, né, na documentação, ela deixa rastro mesmo quando ela comete um crime. Então, o crime é uma outra documentação que eu trabalho, variados crimes acontecidos na época, porque através do crime eu consigo entender a participação dessa população livre, como que ela vivia, né, as suas relações com os homens livres a partir da desordem, do mundo da desordem. Depois de toda essa sua pesquisa, longo tempo de pesquisa, você poderia considerar que esses homens de fato eram livres, Mônica? Olha, com tanta intervenção do Estado e da igreja? Havia um exercício da liberdade, sim, que era o de ir e vir, que os diferenciava do cativeiro. Mas estavam sob as amarras de uma sociedade completamente controladora, de uma sociedade completamente excludente. E é um processo que, de uma certa forma, a gente não se libertou dele. Aí que, de certa forma, continua até hoje, né? Sim. Ô, Mônica, você cita também uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma frase que você avalia e diz o seguinte: história é uma vasta experiência da diversidade humana, um encontro dos homens. Na verdade, que tipo de encontro seria esse? É de você perceber a sociedade a partir das suas diferentes hierarquias, né? E como elas vão ultrapassar os limites dessas relações. Então é na vivência aí dos potentados rurais, na relação com o homem livre, também proprietário, mas ele é pequeno e médio proprietário, e a relação que ele vai ter com o escravo, a relação que ele vai ter com o escravo liberto,
com o índio, não é? E o intercurso entre esses grupos todos, né? Então é entender a experiência desses homens, é entender a experiência dessas diferentes hierarquias sociais que conviviam, não é? Em conflito nessa sociedade brasileira aí do século XVIII. Mônica, sua pesquisa inteira foi baseada a partir do século XVIII, passando pelo século XIX e passamos já o século XX. Estamos no século XXI. O que mudou de lá para cá? Olha, mudou porque nós temos um Estado muito mais forte, um Estado de bem-estar social que promoveu, que defendeu alguns direitos. Existem alguns direitos que são fundamentais, não é? Só que esse processo de exclusão ainda existe, não é? Na verdade, quem é proprietário da terra ainda está lá na Casa Grande e quem cuida da fazenda ainda é quem está do outro lado, que foi a senzala no passado, ainda é o trabalhador rural, ainda é aquela população livre de cor que está ali. Então, esse processo de contradição, quando hoje eu passo no interior e o mapa da pobreza é o mapa da cor, não é? Onde você tem maior população de cor morando, você tem o maior índice de pobreza estabelecido ali. E o campo brasileiro é todo assim hoje, né? Em qualquer região, quem exerce o trabalho, quem está na enxada, quem está na lida no campo, ele é pardo, ele é negro, não é? Ou ele é índio, né? Ou ele é índio, e quem está do outro lado, na propriedade da terra, acumulando o latifúndio, acumulando a grande propriedade, é a população branca. Então, de fato, esse processo não mudou, né? Esse processo de desigualdade, de segregação, que a história do Brasil tentou achar que éramos todos iguais, né? Que éramos todos irmãos, filhos de uma pátria livre, mas não somos uma pátria livre, não somos todos irmãos. Temos uma segregação existente que a gente insistiu em... E está aí para qualquer um ver, Está aí para qualquer um ver. Mônica, queria muito agradecer a sua presença no programa Curto Circuito, parabenizá-la mais uma vez pelo lançamento A Terra e Seus Homens, Roceiros Livres de Cor e Senhores, no longo do século XVIII. Ok, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Espero que breve tenhamos outras obras sendo lançadas aí para nós conhecermos um pouquinho melhor o nosso país. Muito obrigado. Ok. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web. Você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Instagram. Até o próximo. Tchau.